A amizade de dois brasileiros em Londres fez surgir em Brasília um dos empreendimentos mais inusitados e glamourosos do comércio local. No Negócio dos Sonhos de hoje, você vai conhecer a Matilde e o Rick, os fundadores e proprietários da Casa da Rainha, ou melhor, o The Queen's Place. O meu nome é Matilde Gemelli e eu sou empresária, confeiteira, chefe confeiteira. Eu nasci no interior de Santa Catarina, no meio oeste, numa cidade chamada Rio Trinta, uma cidade de descendência italianas. Eu sou descendente de italianos, os meus tataravós vieram do norte da Itália. E eu cresci nessa cidade. Eu digo sempre que foi uma grande família, porque todo mundo se conhece, né? Nós éramos em 4.000 habitantes. E aos 35 anos de idade eu fui para Londres. Eu sempre tive um sonho de ir para a Europa. Sou responsável pelo relacionamento com o cliente, eventos e também pela confeitaria. Minha rotina é chegar, checar o ambiente, checar os produtos, se estão todos ok, se está no padrão da empresa, se as mesas estão postas da maneira que devem ser postas, se os funcionários já estão todos no seu ambiente, todos no padrão. Nós somos em 2 sócios, eu e o Rick. Fui para Londres, né, em 2002 e em 2010 eu abri um bistrô na cidade de Wimbledon e o Rick, ele entrou no meu bistrô e aí ele percebeu que eu falava português e a gente começou a conversar. E desde então a gente se tornou amigos e sempre os dois apaixonados por cafés. E foi assim que a gente começou o nosso relacionamento. Cuido mais então da parte de salão e confeitaria e o Rick cuida mais da parte de marketing e processos da parte administrativa da empresa. É a realização de um sonho, esse empreendimento. Eu sempre fui apaixonada por cafeterias e principalmente pela parte de confeitarias. Desde criança eu sempre fazia doces, inventava massas. Então esse empreendimento aqui, depois de toda a experiência que eu tive em Londres, foi um sonho realizado. Eu sempre gostei de empreendedorismo dessa área. Meu pai já era um empresário. E eu sempre admirava o que ele fazia, como ele administrava as empresas dele. E eu sempre tive o sonho de ser uma empreendedora também. Olha, o público já se sente na Casa da Rainha quando ele entra no The Queen's Place, que é um ambiente maravilhoso, com uma decoração vitoriana. E ele entrando aqui, ele tem uma experiência da gastronomia britânica e ele gosta de ser mimado, o cliente, então é isso que a gente procura trazer para o cliente aqui, o cliente que vem no The Queen's. Pelo ambiente que é glamuroso e também pela experiência do chá da tarde, né? Que é algo que existe dentro dos palácios, né? A rainha gosta muito do chá da tarde. O chá da tarde que ele iniciou na realeza, num período onde a refeição do almoço e do jantar era muito distante. Então, a rainha Anne, ela sentia fome lá pelas 5 da tarde e ela tinha uma amiga portuguesa que sugeriu ela de comer um lanchinho. Então, ela se reuniu, só em mulheres a princípio, para comer esse lanche das 5 da tarde. E aí ele foi ficando algo mais e mais sofisticado, que só a realeza naquela época desfrutava desse momento.
e depois, com o passar dos anos, foi se tornando um hábito na Inglaterra. E hoje a gente trouxe essa experiência aqui para Brasília, para o nosso cliente. Na Inglaterra, os jardins são algo incrível, muito valorizado, e a gente tentou trazer um pouquinho dessa experiência aqui para o brasiliense poder estar num ambiente parecido com o ambiente da Inglaterra. Realizamos mini weddings, encontros corporativos, aniversários, celebrações, pedidos de casamento, pedidos de noivado. Então, assim, a gente realiza inúmeros eventos aqui. As pessoas gostam muito desse ambiente para realizar eventos. Olha, o ano de ouro foi 2018 e 2019, que foi na abertura, né, que era uma casa bem diferente aqui de Brasília. Então, as pessoas queriam muito conhecer e viver uma experiência de como se elas estivessem na Inglaterra, que é o que esse café proporciona. Olha, nós fabricamos o bolo de cenoura, né, que a gente chama o carrot cake, que é no estilo britânico. São 9 tipos de bolo, então é um bolo de limão com abobrinha, bolo de chocolate com caramelo, o bolo de caramelo salgado, Victoria Sponge, Nutella com banana. Olha, na realidade, aqui em Brasília, um dos maiores desafios é a mão de obra especializada, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar. E também se adaptar às regras do Brasil. Esse é um dos maiores desafios que eu encontro hoje. O meu empreendimento, ele tem uma temática, né? Então, ele tem uma temática britânica, que eu acho que é um dos maiores diferenciais dos outros empreendimentos que tem aqui em Brasília. Nós somos uma casa no estilo victoriano, com os lustres lindíssimos. Então, a decoração do The Queens é uma decoração incrível. E também nós temos a parte externa, né, que tem um jardim lindíssimo e um ambiente super agradável e um ambiente silencioso para você estar. Nós temos um produto diferenciado, nós temos produtos de qualidade e produtos que você não encontra em outras cafeterias. Os nossos bolos, que são bem altos, com bolos diferenciados, com cobertura e recheios com cream cheese e pratos ingleses, né, o café da manhã e combos, brunches. Então, são produtos bem saborosos. A localização, Brasília em si é uma cidade lindíssima, é uma cidade diferente. Asa Sul é um local super seguro. E, na realidade, o local em si, ele foi escolhido por uma gameleira gigante que tem nessa parte externa e é uma árvore lindíssima, uma árvore poderosa. Os planos são abrir outras unidades do The Queen's Place, tendo em vista que esse tipo de negócio realmente foi um sucesso, que até nos surpreendeu, eu e o meu sócio, quando a gente abriu, porque a gente ouviu que era algo muito diferente, que o brasileiro não ia gostar, mas foi bem ao contrário. Teve uma aceitação muito, muito boa no mercado. Nossa, inúmeros convites.
convites. A gente já teve convites para montar em Belo Horizonte, em Goiânia, em São Paulo, no Rio e Florianópolis. E eu, sendo uma catarinense, fiquei apaixonada pela ideia de realmente montar o empreendimento em Florianópolis. Porque é uma ilha lindíssima, apaixonante, é incrível. Seria incrível montar um empreendimento lá. Em Londres, né, ao chegar lá, o primeiro lugar que eu entrei foi o café que a Matilde tinha, né, lá em Londres, que tinha os bolos deliciosos que vocês comem aqui, que vocês veem aqui. Henrique Araújo, eu sou de Brasília e sou empreendedor. Bom, eu nasci aqui em Brasília, né? Como eu falei, eu decidi estudar fora com 14 anos de idade. Eu sempre tive uma personalidade muito forte que desejava buscar coisas diferentes, etc. Então, com 14 anos, eu falei para minha mãe, olha, eu quero ir estudar nos Estados Unidos, né? E na época foi aquele alvoroço, como assim você vai sozinho, vai com 14 anos e tal. Mas eles deixaram e eu fui e fiquei morando lá até os 29 anos de idade, quando eu retornei para o Brasil por um período breve de 2 anos. Trabalhei aqui em Brasília numa multinacional e depois em São Paulo. E logo em seguida fui para a Europa, para Londres, aonde eu me apaixonei pela cultura britânica. Em Londres, né, ao chegar lá, o primeiro lugar que eu entrei foi o café que a Matilde tinha, né, lá em Londres, que tinha os bolos deliciosos que vocês comem aqui, que vocês veem aqui. E na hora que eu provei o produto, eu disse, gente, isso aqui é incrível, eu preciso levar isso para o Brasil, eu preciso que o brasiliense tenha essa experiência também, né? E foi lá, nesse cafezinho pequeno, um bistrozinho, né, próximo à estação de metrô em Wimbledon, onde eu desci, em Londres, que eu ia morar. Foi onde eu conheci ela e começamos a nos apaixonar pela ideia de ter um negócio juntos, né? E pela ideia de trazer um pouco da cultura britânica para o Brasil com essa temática da rainha. Quando a gente pensou em trazer algo para o Brasil, a ideia era justamente montar algo que trouxesse a experiência de estar em Londres. Então, Brasília é uma cidade muito moderna, cheio de prédios retos, né, cubos e tudo bonitinho no seu devido lugar. Então, a ideia era fazer uma experiência onde o cliente ia conseguir ir para a Europa sem precisar do passaporte. E foi aí que veio a ideia de montar a The Queen's Place no modelo de um casarão vitoriano, com lustres bem imponentes, trazer um pouco da riqueza, do glamour de um palácio da realeza, como o Palácio de Buckingham, que é a inspiração de vários dos nossos ambientes, para Brasília e para o jardim também, essa área externa um pouco mais requintada, que é algo muito comum lá na Europa, trazendo então essa experiência de você estar na Europa sem sair do Distrito Federal. Aqui na The Queen's Place eu sou responsável pela área de marketing e pela área da gestão administrativa da casa. Então tudo que diz respeito à comunicação, imagem, sou eu que cuido junto com um time que me auxilia, e também a parte de processos administrativos, processos dentro da cozinha e a área de gestão em si, atrás das portas da casa, digamos assim. A Matilde cuida do que está na frente da casa, eu cuido do que está atrás das portas da casa. Esse sonho nasceu do encontro, né, entre eu e minha sócia, a Matilde, lá no café dela, no bistrô dela em Londres. Então, quando a gente se encontrou, a gente viu muitas similaridades entre a gente, né, e a gente falou, bom, vamos usar essa sinergia para montar uma experiência incrível e levar isso para o brasiliense.
nossa inauguração foi bem inusitada, né? Foi além das nossas expectativas. Nós já trabalhávamos relacionamentos com as embaixadas e parte do nosso público-alvo para nossa proposta, né, de valor era para os expatriados que moravam em Brasília, sendo que Brasília é um lugar onde tem mais de 180 representações internacionais. Então a casa foi feita também para esse público. No entanto, a gente teve a grata surpresa de ser contactado pela Embaixada Britânica e eles sugeriram então fazer a celebração do casamento do Príncipe Harry no Brasil, aqui na cafeteria pré-inauguração. Então você pode imaginar como é que foi o bafafá e o frisson que gerou na cidade quando falaram, gente, o casamento do Príncipe Harry vai ser celebrado na The Queen's Place, que vai inaugurar semana que vem. Então a gente tinha TVs internacionais, meus amigos dos Estados Unidos acompanharam aqui do Brasil a transmissão ao vivo e foi aquela loucura, né? Depois do evento, uma semana depois nós abrimos para o público e foi a maior loucura ainda, né? Porque a gente tinha filas de 2, 3 horas para as pessoas entrarem e experimentar um pouco do ambiente da gastronomia britânica que a gente estava trazendo como proposta. E foi assim, incrível, né? Muito incrível. Foi muito além do que a gente imaginava. Bom, por ter conhecido a minha sócia em Londres e ambos sermos apaixonados pela cultura britânica, eu acho que nós achamos na época que fazia sentido trazer um pouco dessa cultura para Brasília. Dito que Brasília é uma cidade extremamente moderna, linhas retas, né? Tudo branco, cinza e fosco. Então a gente falou, bom, vamos trazer um pouco de tradição, vamos trazer um pouco de cor, vamos trazer um pouco de glamour né, da década vitoriana para Brasília. E foi daí que surgiu a ideia. Acredito que o maior desafio foi lidar com essa alta demanda que a gente não esperava, né? Por a casa ter sido muito amplamente divulgada pelos canais de notícia, por conta do casamento, da celebração do casamento do Príncipe Harry, a casa atraiu muito mais gente do que a gente estava preparado, né, para receber. E para quem é empreendedor, você já tem que entender, né, que o preparo é o segredo do sucesso. E como nós não estávamos tão preparados para receber a quantidade de demanda que a gente teve, isso foi, sim, o maior desafio que a gente teve no início da nossa operação. Aqui a nossa casa ela é dividida em 4 partes, né? Nós temos a sala de chá, que a gente chama que é a nossa sala verde, né? O Green Room. É uma sala mais aconchegante, onde tem booths, as pessoas têm, né, aquela experiência cara a cara e elas, ao mesmo tempo, estão resguardadas por um assento mais alto, então dá um senso de privacidade. Nós temos o salão de cristais, que é um clássico da nossa marca, onde tem 3 lustres enormes, suntuosos, é uma sala muito grande, então você tem a sensação de estar naquela casa vitoriana, de rainha, de realeza, né? E temos um mezanino que traz um pouco de exclusividade para quem não quer aparecer tanto, para quem quer fazer reuniões mais privadas, ou uma festa, uma celebração, que não queira estar no meio do salão. E quarto, nós temos a área externa, que é esse gazebo onde nós estamos filmando aqui. Temos o ponto de instagramável, que é a nossa cabine telefônica vermelha ao fundo. Então são essas 4 áreas que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura, além da nossa recepção, claro. Acredito que o grande diferencial que nós trouxemos para Brasília na época foi o contraste. Né? Nós olhamos no mercado e vimos tudo o que tinha e nós falamos, vamos fazer diferente. Na época todo mundo disse que a gente era doido, que a gente ia perder dinheiro, que não ia dar certo, mas foi uma aposta que nós fizemos e deu muito certo. Né? Fazer o diferente chamou a atenção, todo mundo queria ver, todo mundo queria experimentar, todo mundo queria provar e viver a experiência da realeza que nós trouxemos para a cidade. Olha, realisticamente não, porque como eu falei, a ideia era fazer algo menor, né? Um cafezinho, uma loja só, mas quando nós chegamos aqui, vimos essa árvore aqui fora, vimos o espaço, o sonho foi crescendo, né? E quando abriu, cresceu mais ainda do que a gente imaginava. Então hoje a marca The Queen's Place é uma marca consolidada aqui em Brasília, né? Tem o seu público fidedigno e isso para nós é incrível, vai muito além das nossas expectativas.
frequenta a nossa casa é um público bem seleto, digamos, né? A gente tem a felicidade aí de atrair autoridades, ministros, embaixadores, né, representações internacionais que gostam dessa pegada. E eu acho que, na verdade, eles se sentem em casa, né? Porque é algo que é comum na Europa, lugares como The Queen's Place, e aqui em Brasília nem tanto. Então eles vêm para cá para ter um pouco desse sentimento de estar em casa. A escolha do local foi bem árdua, porque é um dos pontos mais importantes na hora de empreender. Então nós fizemos uma pesquisa de mercado, nós andamos em todas as entrequadras de Brasília, desde das 500 até as 400. Então você sabe aí a extensão do que é fazer isso em 16 quadras de cada lado, do lado sul e do lado norte, contando quantos carros passavam na rua, quantas pessoas passavam na frente dos pontos disponíveis. E isso foi um trabalho maçante. E quando nós encontramos esse ponto da The Queen's Place, tinha tudo o que a gente queria em termos de espaço físico, mas tinha um bônus que era esse jardim incrível e uma árvore, né, gigantesca, centenária, que ela parece que você está no filme do Avatar. Então nós falamos, olha, é aqui e o nosso ponto atrativo vai ser essa árvore, a gente que já embeleza o local, e a gente vai só dar uns toques para refinar isso. Desde quando nós inauguramos, em 2018, né, as redes sociais elas já eram um grande drive, né, um grande influenciador de sucesso na vida do empreendedor. Então nós utilizamos de várias estratégias de marketing para poder atrair o cliente antes da inauguração. Então a primeira coisa foi colocar um tapume que tinha um soldado da realeza na frente, né, e todo mundo passava e falava, o que vai ser aqui, esse soldado gigante? Né, e a gente só colocava assim, em breve. E isso já despertou a curiosidade da cidade, porque todo mundo passava aqui na rua, né, um trânsito alto de pessoas, e falava, o que vai ser ali? Com essa pegada do soldado, a gente foi para o digital e abrimos o Instagram da empresa e começamos a soltar pequenos teasers do que seria, né? E aí foi atraindo, quando nós abrimos, nós já tínhamos uma massa de seguidores de quase 10 mil seguidores, né? Então o digital, ele foi assim, um braço crucial para que a proposta desse certo até a data da inauguração. Para quem está começando agora, o que eu posso falar é preparo. Preparo em todas as áreas. Olhe para o seu ponto com um olhar crítico. Não tente fazer para você, porque quando a gente quer fazer para a gente, encarece muito mais. Faça para o comercial, faça para o seu cliente, né? Então, quando você olhar um ponto, você olha a estrutura, se você vai ter que demolir paredes, se você não vai ter que demolir, se tem cozinha pronta, se não tem cozinha pronta, porque tudo isso vai economizar muito nesse início, né, de estrutural. Além disso, quando você achar o seu ponto, veja se ele é adequado para a clientela que você quer, se você quer atrair o público A, B ou C, onde que é o local que vai estar esse ponto disponível. E também, óbvio, a parte das mídias digitais, que hoje, sem o digital, é muito difícil um negócio crescer, ser conhecido e atrair gente para dentro. Hoje nós temos 18 colaboradores, né? E ela é dividida, essa galera é dividida entre cozinha, o salão e a confeitaria e administrativo. Então eu tenho 3 pavimentos na minha loja, então a cozinha fica embaixo, e a área de produção, o salão no meio e a confeitaria e finalização dos bolos por conta de chocolate, temperaturas, fica na parte de cima, numa área com temperatura controlada. Sem dúvida, o fish and chips é o prato mais procurado, porque é um prato muito clássico britânico, né? Você ir na Inglaterra e não comer o fish and chips, que é esse peixe empanado na cerveja preta, com batatas fritas, é algo que você não pode dizer que foi na Inglaterra se você nunca comeu. A construção de uma marca é algo que você faz como um trabalho de formiguinha, né? Você primeiro vai criar toda essa identidade visual com os valores da proposta de valor que você oferece para o seu cliente. Uma vez que você tem essa marca, você pode começar a divulgar essa marca de diferentes formas. E no nosso caso, foi com
a curiosidade que nós começamos a trabalhar a construção da marca, né? Nós colocamos um soldado gigante na frente do prédio, no tapume. Todo mundo começou a perguntar o que era aquilo, o que era aquilo, o que era aquilo. E quando eles descobriram o nosso Instagram, eles já seguiam por curiosidade para saber o que a marca significava, se ia ser escola de inglês, se ia ser uma coisa de culinária, se ia ser uma loja de produtos ingleses, enfim. Aquela curiosidade foi atraindo a atenção das pessoas e daí em diante nós selecionamos alguns parceiros, né, como a Embaixada Britânica, alguns meios de divulgação local, para estar fazendo essa construção de marca. E quando a gente fez a inauguração, que a gente mostrou a nossa proposta de valor, foi algo que agradou muito o brasiliense e nós somos muito gratos por isso.